No início dos anos 2000, Fabián Herrera, um especialista em geologia, fez uma viagem de campo à maior mina de carvão a céu aberto do mundo, na Colômbia. Ele pegou um pedaço de rocha e viu impressões de algumas folhas pré-históricas. Então encontrou mais rochas e cada uma delas tinha o mesmo desenho. Naquela época, o estudante dificilmente teria como saber que sua descoberta ajudaria a descrever a maior cobra que já viveu na Terra. O rapaz levou suas descobertas para um cientista local que ligou para o Instituto Smithsonian e os convidou para uma caça aos fósseis. Ele não ficou tão surpreso, pois sabia que havia fósseis nas escavações de Cerrejón. Em 1990, outro geólogo achou um fóssil lá e o levou para seu escritório. Ele não tinha certeza do que era e o chamou de galho petrificado. Anos depois, Jonathan Bloch, um paleontólogo, viu uma imagem desse galho. Ele sabia que não era um pedaço de uma árvore, e sim a mandíbula fossilizada de um animal. O cientista ficou tão empolgado com a descoberta que voou até a Colômbia. Sua intenção era examinar o fóssil, mas ninguém tinha a chave do expositor de vidro. Os cientistas mal podiam esperar, então quebraram o vidro e confirmaram que era o fóssil de um animal que viveu há milhões de anos. Após a descoberta de Herrera, eles sabiam exatamente que havia mais fósseis na área. A equipe de especialistas levou cerca de 2 anos para descobrir que todos eram parte de uma cobra gigante, e não de um crocodilo como pensavam por causa do tamanho. Eles conseguiram verificar isso observando as vértebras e costelas de cerca de 30 cobras gigantes. Você pode pensar que os fósseis seriam facilmente destruídos em uma mina de carvão a céu aberto, mas na verdade foram encontrados embaixo do carvão, que serviu de camada protetora para eles. Infelizmente, os cientistas não conseguiram encontrar o crânio da titanoboa. Ao contrário das mandíbulas, que são extremamente fortes graças aos músculos delas, os ossos da cobra são bastante frágeis. É por isso que geralmente desmancham muito antes que os sedimentos os cubram. Mas ainda assim, os pesquisadores conseguiram achar 3 fragmentos de crânio. Graças a essa descoberta, fizeram uma réplica em escala real da cabeça do réptil, o que apoiou a teoria de que ele foi um dos maiores predadores da sua época. Se você está começando a se apavorar, não se preocupe, eu também estou. Os cientistas também descobriram que ela era da família das atuais jiboias e anacondas. É assim que a titanoboa recebeu um nome. Ela é basicamente uma jiboia titânica. O enorme animal foi descrito oficialmente em 2009. A titanoboa viveu há cerca de 60 milhões de anos, 6 milhões de anos depois que o Tiranossauro Rex andou pelo planeta. Naquela época, ela desfrutava do clima da região da América do Sul, onde hoje é a Colômbia e o Peru. Alcançava quase o comprimento de uma pista de boliche e era 2 vezes mais longa que a maior cobra que vive hoje. Pensava tanto quanto 4 anacondas gigantes e era tão longa e tão pesada graças a uma feliz coincidência. As cobras são animais de sangue frio, por isso precisam de um clima quente para viver e crescer. O nordeste da Colômbia era perfeito. A média era de cerca de 32 graus quando o titanoboa vivia lá. Ela não era tão rápida, especialmente em terra, mas provavelmente passava muito tempo dentro ou perto da água. Nossa heroína podia nadar a uma velocidade de até 20 km por hora. Como as cobras atuais, conseguia se contorcer e mudar de direção muito rapidamente. Os cientistas ainda não têm certeza se era capaz de subir em árvores. Os paleontólogos acreditam que a titanoboa tinha pele castanha ou acinzentada, que são cores perfeitas para se esconder nos rios lamacentos das florestas tropicais. Mas, novamente, não vejo por que ela teria que se esconder de alguém, dado o seu tamanho. A maior serpente de todos os tempos não era venenosa, mas isso não a impedia de caçar qualquer animal que quisesse. E embora pudesse escolher praticamente qualquer coisa, sua refeição favorita era predominantemente peixe. Ufa! Os cientistas descobriram isso com base no palato dela e o número e tipo de seus dentes. Não é possível recriar a dieta da gigante hoje, pois todos aqueles tipos de peixes também estão extintos. Quando queria incrementar seu cardápio, a titanoboa jantava outros répteis. Para isso, se aproximava de sua presa e a derrubava com um golpe rápido. Sua mordida tinha um formato muito especial. A estrutura de suas mandíbulas lhe permitia prender o corpo da presa, então não havia escapatória. Ela também tinha um conjunto de dentes finos e pontiagudos, que se curvavam para dentro da mandíbula como anzóis de pesca. Esse pequeno recurso a ajudava a controlar e evitar a menor chance de a presa correr ou nadar. A cobra podia engolir facilmente até grandes tartarugas e crocodilos. Tudo isso parece bastante assustador, mas não temos com o que nos preocupar, pois as titanoboas estão extintas há muito tempo, certo?
Bem, tecnicamente, à medida que as temperaturas na Terra estão subindo, é bem possível que as cobras também cresçam em tamanho. Elas amam o calor mais do que tudo, então devem se sentir confortáveis aqui. Claro, seriam completamente diferentes, mas não é impossível que vejamos algo semelhante à Titanoboa. Mas antes de pensar em fugir para outro planeta, lembre-se de que cobras enormes precisariam de algo enorme para comer. Essas gigantes preferem envolver algo grande e engolir. A maioria das pessoas seria simplesmente muito pequena para elas. Então, a menos que a gigante estivesse morrendo de fome, não desperdiçaria energia atacando algo muito pequeno. Além disso, como qualquer outra cobra, a Titanoboa tinha um olfato apurado e delicado, precisava de condições específicas e era sensível a vibrações. Algo um pouco fedorento, barulhento, frio, seco ou molhado demais, e a cobra não chegava perto do lugar a menos que estivesse absolutamente desesperada. Então, se você mora em uma cidade grande, suas chances de encontrar uma grande serpente enorme como essa são de cerca de 0%. Nas áreas rurais é diferente, mas o único lugar onde ela consideraria viver seria perto do Equador. Já temos algumas cobras bem gigantes nas regiões mais quentes do mundo. A Piton ametista é uma gigante gentil. Ela é a maior cobra da Papua Nova Guiné e da Austrália, podendo atingir até incríveis 8,5 metros e 35 quilos, o que é quase tanto quanto um dálmata. Essa espécie é bastante curiosa, às vezes rastejando dentro das casas na Austrália, mas na maioria das vezes é inofensiva para os seres humanos. A comida favorita dela são roedores, morcegos e pássaros que vão aos riachos em busca de água. Ela silenciosamente aguarda e possui sensores de calor no orifício de suas narinas que a ajudam a ver melhor os animais de sangue quente que pode comer no jantar. A Piton africana é uma das 11 espécies vivas desse tipo. Atualmente é a segunda maior cobra do planeta. Essa gigante marrom atinge até 6 metros de comprimento e pesa cerca de metade de um panda gigante. Ela é muito séria sobre suas refeições, pois pode pegar um antílope e comê-lo inteiro. Até os crocodilos de sangue frio têm medo dessa fera, que também é capaz de se alimentar de um exemplar de sua espécie facilmente. Em 1958, um zoólogo encontrou um jovem crocodilo do Nilo de 1 metro de comprimento dentro do estômago de uma piton africana. De acordo com o cientista, a cobra disse: "Eu não sei você, mas acho tudo isso difícil de engolir." Na verdade, isso não é verdade. Afinal, até onde sabemos, as pitons não sabem falar. A piton reticulada detém o recorde de a mais longa de todas as cobras vivas do mundo. A maior entrou para o Guinness World Records em 2011 com um comprimento de 8 metros. O nome dela é Medusa e vive em um zoológico na cidade de Kansas, nos Estados Unidos. Uma reticulada adulta é grande o suficiente para engolir um humano inteiro, mas ela é geralmente bastante pacífica e prefere ficar quieta, sem muito movimento. Embora muitas pitons tenham formas anãs que são muito menores do que suas primas adultas, as reticuladas também podem ser super anãs. Você pode manter uma dessas como um animal de estimação de 2 metros de comprimento. Sim, essa é considerada uma anã, embora seja maior do que a média da altura de um humano. Sabe como é? Por algum motivo eu ainda não acho isso confortável. Você acorda no meio da noite com seu telefone tocando. Você sabe que horas são? Você pergunta de maneira sonolenta. Mas então, você se levanta no susto. Pegue suas coisas e saia. Eles virão buscá-lo em 10 minutos, diz uma voz masculina do outro lado. Você sai da sua casa e vê um helicóptero pequeno descendo no seu gramado. Você entra e se encontra com uma cientista. Ela é uma especialista em arqueologia e paleontologia. Quando o helicóptero decola, ela diz que algo terrível aconteceu em uma das ilhas da América do Sul e você está voando diretamente para lá agora. Como toda a operação é secreta, ela pede para você entregar o seu celular. O helicóptero voa muito além da cidade noturna e pousa no aeroporto. De lá, você é transferido para um avião e voa para a costa da América do Sul. Vocês pousam em uma pequena ilha e um guia o leva a um jipe que esperava nas proximidades. Por várias horas, você e outros cientistas dirigem pela selva quente. A estrada termina e vocês continuam sua jornada ao longo de um caminho estreito. Você percebe que quanto mais longe vai, mais silencioso fica. Os pássaros não cantam, nem mesmo as folhas das árvores fazem barulho. A selva finalmente termina e vocês chegam à costa. Tem muitas tendas com equipamentos científicos, pessoas e carros. Várias pessoas de terno preto levam você em direção a algumas árvores caídas. Você acaba no meio de uma trincheira que leva ao oceano. A trincheira começa na floresta, bem nas árvores caídas.
A julgar pelo tamanho, um trem poderia ter passado por aqui, mas a verdade é muito mais assustadora. Depois de algumas pesquisas, você diz às pessoas que a criatura que deixou esse rastro se extinguiu há cerca de 60 milhões de anos. A criatura que arrancou todas essas árvores é a maior cobra que já existiu na Terra. Você e os outros devem descobrir como esse réptil conseguiu sobreviver e onde ele está agora. A Titanoboa vivia em florestas tropicais perto de pântanos. Aparentemente, a ilha é a sua casa, mas agora algo forçou a cobra a rastejar para o oceano. Você examina cuidadosamente a trincheira, depois as árvores caídas e avisa que a cobra não estava sozinha, estava lutando contra algo tão grande quanto ela. Todo mundo olha para você em choque. E no momento seguinte, um rugido ensurdecedor vem da água. Quebrando a superfície do oceano como um golfinho monstruoso, um mosasauro emerge das profundezas. Um enorme réptil que viveu de 145 milhões a 65 milhões de anos atrás em quase todas as águas do mundo. Parece muito com um crocodilo, possui escamas lisas e escuras, uma barbatana no final da cauda e nadadeiras em vez de patas. Tem 17 metros de comprimento, que é do tamanho de um prédio de 5 andares e pesa o mesmo que meio vagão de metrô. E esse enorme dinossauro está percorrendo as águas perto da costa agora, na sua frente. Com suas grandes barbatanas, cria ondas que lavam várias tendas na costa. As pessoas na ilha se espalham em todas as direções. Vários navios e iates foram virados. As pessoas em botes salva-vidas estão voltando para a costa. O mosasauro foi um dos predadores mais formidáveis não apenas no mar, mas também em terra, durante o período Cretáceo. Nenhuma criatura ousou atacar esse monstro, e por isso sua população se espalhou por todo o mundo. Não estava acostumado a se sentir como presa, mas agora parece que o dinossauro encontrou um oponente digno. O mosasauro mergulha de volta na água como se estivesse fugindo de algo. A algumas centenas de metros de distância, você percebe o corpo longo e liso da Titanoboa. Está esticado até o comprimento máximo e está nadando atrás do mosasauro. A cobra tem 12 metros de comprimento. Isso é um vagão e meio. A maior cobra do planeta está lutando com o dinossauro subaquático mais assustador e você é testemunha ocular. A Titanoboa se envolve em torno do predador do mar e o arrasta para a costa. Com suas nadadeiras e barbatanas adaptadas ao mar, o grande dinossauro estará em desvantagem em terra, mas tem pulmões, não brânquias, precisa de ar para respirar, então a luta continua. Tanto a cobra quanto o lagarto acabam chegando à praia. Você está observando tudo por trás das árvores próximas. A cobra aperta seu oponente com força e está ganhando, mas o mosasauro consegue empurrar a cabeça da Titanoboa para a areia com a sua nadadeira. A cobra deixa o inimigo se livrar e o mosasauro rasteja de volta para a água porque é mais rápido e ágil lá do que a cobra. A Titanoboa desliza atrás de seu rival e a luta continua debaixo d'água. O mosasauro consegue nadar para longe da costa e se esconder entre os recifes e algas. Graças às suas escamas escuras, fica quase invisível. A cobra nada além dele e o mosasauro pula por trás. Suas mandíbulas poderosas estão se abrindo, bem como as de uma cobra. Ele se agarra ao oponente. A Titanoboa reage imediatamente e se envolve em torno do dinossauro, mordendo a cauda com barbatanas com suas presas gigantes. Os dois animais colossais estão em um cabo de guerra agora e não sabem mais o que fazer. A pressão da constrição da cobra é como o peso de toda a ponte do Brooklyn em cima de um carro de passageiros. O mosasauro está preso e começa a chutar e balançar suas nadadeiras. Começa a girar em torno de seu eixo, envolto pela cobra. A rotação dos dois répteis gigantes no mar cria um enorme funil na água. Cardumes inteiros de peixes que nadam nas proximidades ficam presos lá dentro. A Titanoboa fica tonta com esse carrossel, perde a concentração e abre as mandíbulas. Então, o lagarto usa toda a sua força para se libertar e a cobra nada para longe dele. Agora, o dinossauro está perseguindo seu oponente. A Titanoboa emerge da água, não muito longe da costa. Helicópteros voam pela ilha registrando os eventos. Iates e pequenos barcos de pesca navegam até o local da Batalha dos Titãs. A Titanoboa rasteja para fora da água e está prestes a desaparecer na selva, porém o mosasauro a agarra no último momento. Ele tem 2 fileiras de dentes em sua mandíbula superior. Uma delas está localizada mais perto da faringe. Essa fileira permite que o dinossauro segure a sua presa enquanto ela resiste. O duelo continua em terra. As árvores ao redor dos dois monstros são destruídas.
A titanoboa se envolve em torno do inimigo, abre sua enorme boca, agarra a cauda do dinossauro e começa a engoli-la lentamente. O mosasauro percebe a estratégia da grande cobra e começa a se debater. A cobra bloqueia seus movimentos, então o dinossauro cava na areia da praia. Depois de pouco tempo, um grande poço se forma sob os monstros. A areia entra nos olhos da cobra e ela solta o oponente. O mosasauro está novamente rastejando lentamente em direção à água, e a titanoboa não tem pressa para pegá-lo. Você pode ver que os répteis estão cansados. O mosasauro nada para longe da costa e olha fixamente para a cobra. Da costa, ele parece um tronco enorme. 2 olhos do tamanho de uma bola de futebol olham atentamente para a cobra. A titanoboa fica na areia e respira muito. Em seguida, ela estende todo o seu corpo e olha para o mosasauro. O corpo longo da cobra se dobra lentamente, seus músculos ficam tensos. O réptil está se preparando para uma investida. O dinossauro está indo lentamente em direção à costa. Ele rosna e rema com suas nadadeiras. Como uma foca, ele amortece as águas rasas em direção à titanoboa. A cobra se desenrola como uma mola em direção ao inimigo. Em grande velocidade, os 2 predadores colidem de cabeça. O golpe é tão forte que eles perdem o rumo e se afastam um do outro. Agora, cada um deles parece um perdedor. O dinossauro rema lentamente na água e a cobra retorna à selva. Os monstros estão cansados de lutar. Não há vencedor. Você e o resto das pessoas no local ficam de boca aberta em completo silêncio. Você olha ao redor da ilha e percebe árvores com galhos quebrados em todos os lugares. Nas profundezas da ilha, você encontra uma cachoeira e enormes pedras molhadas. Há grandes arranhões em muitas delas. De alguma forma, há milhões de anos, muitos répteis antigos conseguiram sobreviver a desastres globais nessa ilha. E agora, restam apenas 2. Você conclui que o mosasauro e a titanoboa lutam entre si há anos. Em breve, esses répteis ganharão força novamente e continuarão sua eterna luta. Você decide sair da ilha antes que isso aconteça. Parece um jardim normal, certo? Aproxima um pouco. Mais. Um pouco mais? Ok. Agora joga para a direita. Não, a sua direita. Bingo. O que é isso que você está vendo? Um graveto? Espere um minuto. Ah, ali está. Isso é o que eu chamo de camuflagem. O louva-a-Deus é uma fera no mundo dos insetos. Seu cardápio preferido? Outros insetos. E pássaros, sapos e até ratos. Essas mini-máquinas existem em vários tamanhos e cores e são encontradas em quase todos os cantos do mundo. A maioria deles é verde ou marrom, para se disfarçar no ambiente, mas outros gostam de usar algo chamativo e estão sempre vestidos para a ocasião. Esses insetos poderosos são os melhores amigos do agricultor. Eles devoram todos os vermes e parasitas, deixando os campos limpinhos e bonitos. O bom e velho louva-a-Deus. E olha aquilo, ele está indo para outro galho. Suas grandes patas dianteiras atuam como um agarra e prende para segurar qualquer coisa que lhe chame a atenção. Essas pernas têm pontas afiadas nelas, e ser pego por essa garra seria o último lugar em que você gostaria de estar. E suas patas traseiras são fortes o suficiente para se lançar em qualquer coisa saborosa, sem chance de escapar. E além de parecerem malvados, eles são rápidos, como um piscar de olhos. Eles pegam sua refeição diária sem nem suar a camiseta. Muito rápido. E eles não gostam de perder tempo, pois começam a comer o almoço enquanto ainda está vivo e esperneando. Mas chega de louva-a-Deus. Vamos descer até o nível do solo. Dá uma olhada naquela cobra na grama. Coisinha mais ardilosa. É uma cobra pequena, com apenas cerca de 30 centímetros de comprimento. E não come nada fora de sua dieta rigorosa, se alimentando de pequenos insetos, pássaros e ratos. Ela a desliza até a árvore sem saber que o louva-a-Deus está esperando, disfarçado de galho. O louva-a-Deus vê tudo. Ele é capaz de girar sua cabeça triangular em 180 graus para ter uma visão perfeita, com seus 2 olhos compostos e 3 outros olhos simples espremidos no meio. Definitivamente ele não tem medo de um pouco de contato visual. A cobra desliza pelo tronco da árvore e se aproxima do louva-a-Deus. Eles se encaram. A cobra se lança e morde as patas do louva-a-Deus, que escorrega e cai da árvore. Bem a tempo, ele consegue alcançar e se segurar em um pequeno galho de árvore e recupera o equilíbrio. Ele cai na sua postura de luta, que é a sua marca registrada. Isso foi rápido, sem preparação, sem aquecimento, nada. A cobra desliza para baixo e, mais uma vez, eles estão cara a cara. Eles se olham. Quem vai dar o primeiro passo?
Um louva-a-Deus geralmente levanta os braços no ar e expande as asas traseiras para parecer maior quando está sendo ameaçado. Lembra do Karate Kid? Sim, bem assim, mas não hoje. Ele está confiante o suficiente contra essa insignificante cobra de água de colar. A cobra, enquanto isso, não sabe o que esperar. Ela nunca enfrentou uma criatura tão parecida com um alienígena antes. Ele é como um graveto, mas também parece delicioso e confuso. Depois de um segundo, a cobra dá outra investida. Ela abre a mandíbula e tenta morder o louva-a-Deus, mas erra. O louva-a-Deus se esquiva facilmente e agarra o pescoço da cobra, que tenta dar uma mordida, mas a cobra se solta, apesar das garras afiadas nas patinhas do louva-a-Deus. A cobra está livre, mas o estrago está feito. Aqueles espinhos penetraram na sua pele grossa. 1 ponto para o time do louva-a-Deus. Mas a cobra não vai desistir tão cedo. Ela surpreende o louva-a-Deus com um movimento sorrateiro e o pega desprevenido. Mas ele consegue dar um pulinho, um saltinho e agarra a cobra no chão. E este louva-a-Deus em particular tem uma fome do tamanho de uma cobra. Nocaute técnico, se você me entendeu. A cobra nunca teria chance. Mas isso pode não acabar tão rápido se o louva-a-Deus estiver enfrentando uma vespa. Agora sim, uma fera voadora com um ferrão robusto versus uma máquina de luta com garras e pés rápidos. Ok, nós temos tempo. Vamos lá. O louva-a-Deus monta a guarda, imóvel. Ele vira a cabeça e todos os 5 olhos examinam o céu, o chão, observando, esperando. Até agora, nada. O chão está limpo e o céu é de um azul impecável. Em seguida, um rápido movimento semelhante a uma sombra pisca no céu. O louva-a-Deus não conseguiu nem ver isso. Outro whoosh e um clarão colorido, desta vez por trás. Tem algo brincando com o louva-a-Deus, tentando enfraquecê-lo psicologicamente. Mas o inseto se mantém firme. Um verdadeiro louva-a-Deus não vacila. Desta vez, a vespa passa por ele. Aquelas asas zumbindo fazem ela parecer um mini helicóptero. O louva-a-Deus está preparado e revisa seu equipamento. Ele olha para as patas dianteiras para se certificar de que estão prontas para qualquer coisa. É um jogo de paciência. Quem vai mostrar fraqueza primeiro? A vespa desce e tenta picar o louva-a-Deus. Mas ele é rápido o suficiente para sair do caminho, mas não para agarrar a fera voadora. Ele vai ter que esperar a vespa chegar perto novamente, então ele estará pronto. O louva-a-Deus precisa cronometrar essa coisa da maneira certa. Se conseguir o ângulo perfeito, pode agarrar a vespa e derrubá-la. Mas a vespa é muito esperta, continua chegando em diferentes velocidades e ângulos. Um louva-a-Deus está acostumado a emboscar seu oponente, então apenas esperar para ser picado não é sua atividade favorita. Mas ele é rápido o suficiente para se esquivar de qualquer ataque. Outro clarão e a vespa surpreende o louva-a-Deus por trás. Isso o derruba. A vespa quase atinge seu ferrão, mas erra. O louva-a-Deus vê sua chance e se levanta. Mas uma de suas patas traseiras está danificada. Isso pode ser uma grande vantagem para a vespa, já que o louva-a-Deus precisa das 2 patas traseiras para atacar e lutar. Ele oscila um pouco, tentando não parecer fraco. Velocidade e contra-ataques não são mais uma opção para o louva-a-Deus, mas pelo menos a vespa não é tão rápida quanto uma cobra. Mesmo sem as patas traseiras, o louva-a-Deus ainda é forte. A vespa vem de outra direção e tenta picar o louva-a-Deus, mas ele muda de posição e consegue escapar. Porém, por mais que tente, ele simplesmente não consegue agarrar a vespa. A vespa voa mais alto do que nunca e usa a gravidade para ganhar velocidade. Ela erra novamente, mas o impacto da vespa mergulhadora danifica a outra pata do louva-a-Deus. Ele não consegue se mexer. Parece que tudo acabou. Não há como o louva-a-Deus escapar. A vespa decide dar uma última picada, mas desta vez o louva-a-Deus realmente agarra a vespa. Sem o uso de suas patas traseiras, ele não consegue prendê-la direito. A vespa consegue voar um pouco, esforçando-se para fazê-lo em segurança. O peso do louva-a-Deus a puxa de volta para baixo. Quanto mais eles lutam, mais as patas dianteiras pontiagudas do louva-a-Deus começam a dominar. Elas agarram a vespa cada vez mais forte, enterrando seus espinhos cada vez mais fundo. O louva-a-Deus vê isso como uma oportunidade para começar a morder a vespa, mas a vespa também tem mandíbulas fortes e morde de volta. Uma pequena mosca observa ao fundo, paralisada de medo. Show, mosca! Você não deveria estar aqui, é perigoso. Cai fora! A briga termina quando a vespa consegue escapar de alguma forma das garras do louva-a-Deus e rastejar para longe. Rastejar, não voar. O louva-a-Deus conseguiu danificar as asas dela. Ele mergulha fundo e encontra uma reserva de energia escondida. Assim, rasteja até a vespa e consegue agarrá-la novamente, desta vez por trás. Dessa forma, a vespa não conseguirá picá-lo, nem mesmo mordê-lo.
A vespa pode ver o que está prestes a acontecer e fica impotente. As garras do louva-a-Deus estão muito apertadas e ele começa a mordê-la. Ele pode ter uma mandíbula menor do que a média das vespas, mas ela é rápida e forte. Eu não gostaria de estar do outro lado dessas mandíbulas. A vespa tenta de tudo, rastejando, voando, pulando do galho, mas nada funciona. Ela sucumbe às garras do louva-a-Deus e seu apetite sem fim. Outra vitória impressionante para o incrível louva-a-Deus. Agora, você não fica feliz que o ensino médio não tenha sido assim? Cobras, crocodilos, lagartos grandes. Não que sejam exatamente uma grande coisa, quer dizer, acho que eles são menos assustadores na foto. Uau, retiro o que disse. Os lagartos monitores são os únicos répteis, além das cobras, é claro, que têm a língua bifurcada. De alguma forma, essa língua os ajuda a captar aromas deliciosos. Ah, e eles também são chamados de crocodilos das árvores. Então, se você alguma vez pensou que estaria seguro em uma árvore, se fosse perseguido por um crocodilo, melhor pensar novamente. Eles são surpreendentes, incluindo essa habilidade impressionante de escalar árvores. Eles são bastante agressivos e felizmente moram muito, muito longe, em algum lugar nas montanhas da Nova Guiné. Pode não ser igual ao dragão gigante que você viu naquele filme na semana passada, mas o dragão de Komodo é assustador à sua maneira. O maior lagarto vivo ainda tem sua própria ilha. Se você estiver na Indonésia, 135 quilos, 3 metros de comprimento, vale a pena dar uma olhada, mas de longe. Este lagarto tende a cavar um buraco enorme onde deposita seus ovos. Assim que os mais novos ganham força, fogem de casa e sobem na árvore mais próxima. Não por rebeldia, mas para evitar serem comidos. Verdade, seus pais não são os melhores do mundo, já que... Bem, os dragões de Komodo às vezes comem outros dragões de Komodo. Então, sabe... Agora estamos falando sobre quebrar estereótipos. Parece que um dinossauro tentou invadir a festa anual de Halloween das tartarugas. Uma concha estriada, pele áspera e uma mordida incrivelmente forte definitivamente não é uma tartaruga comum. As tartarugas alligator vivem em pântanos e lagos de água doce, e certamente são as maiores e mais cruéis de todas as tartarugas mordedoras que existem. Elas também são as mais pesadas. A maior já encontrada pesava mais de 100 quilos. Devido às algas que crescem em seus cascos, você pode pensar que está olhando para algum tipo de rocha de formato estranho saindo da água. Finalmente um filme de terror estrelado por uma tartaruga como o vilão. Esses seres caçam à noite e literalmente comem tudo o que encontram. Estou falando de cobras, gambás, pássaros aquáticos, esquilos, outras tartarugas e esta é a parte impressionante. Eles comem até alguns crocodilos menores. Não sei se voltaria a nadar em um lago. Hora da cobra. Olhinhos redondos, pele cor de burro quando foge. Sim, esse não é o caso da cobra cega de Madagascar. Esses pequenos répteis parecem vermes rosados magros, e você não vai exatamente tropeçar nelas na natureza. Elas vivem no subsolo. E sim, têm uma visão muito ruim, pois só podem ver formas borradas e sombras. É por isso que caçam principalmente pelo cheiro. As cobras cegas, em geral, podem ter até 30 centímetros de comprimento e vivem em todos os continentes, exceto na Antártica. E por falar em cobras, eu simplesmente não posso deixar de fora a naja. Amarela, preta, listrada, tantos padrões e cores, mas há uma que é melhor você torcer para nunca conhecer, a rainha, a cobra cuspideira vermelha. Esta não vai te picar para injetar veneno. Ela tem uma abordagem um pouco mais rude. Essa naja contrai os músculos ao redor de sua glândula de veneno e o cospe bem no seu rosto. Parece uma tática muito mais assustadora do que aquela velha picada normal. Mas há um porém. O veneno desta cobra não funciona se cair na sua pele ou mesmo se entrar na sua boca. Para as coisas ficarem realmente desagradáveis, ele tem que entrar nos seus olhos. Ufa! Quer dizer, não é como se os animais tivessem uma pontaria tão incrível que pudessem te acertar no olho enquanto você está fugindo, certo? Bem, houve um experimento e essas cobras cuspidoras conseguiram atingir os olhos cobertos pelos óculos de um pesquisador 10 vezes em 10 tentativas. E por falar em cobras, quer dizer tartarugas. Ok, tartarugas cabeça de cobra. Ufa, consegui. Se vir uma perambulando por aí, poderá pensar que é uma cobra que está pegando emprestada a casa de uma amiga enquanto ela está fora da cidade. Mas não, o pescoço desta tartaruga tem quase metade do seu tamanho total. Como ficaríamos fantásticos com um pescoço assim? Não, obrigado. Elas se resfriam em pântanos ou brejos. Algumas também são conhecidas como fedorentas.
como eu, e é fácil descobrir o porquê se pegar uma delas em um dia ruim. Elas podem lançar seu spray fedorento a mais de 1 metro. Bem, assim elas me superam. Sapos Pac-Man, que tem o nome do maior jogo de todos os tempos, de acordo com aquele cara estranho que você conheceu no supermercado, tem um corpo redondo e cor de ameixa, com estômago e boca bem grandes. Eles vêm em diferentes cores, incluindo damasco, morango e albino. Então, acho que amarelo, vermelho e branco, né? Eles são muito preguiçosos e não gostam de escalar, nem mesmo de se mover. No entanto, têm dentes e não hesitarão em morder quem tentar tocá-los. Felizmente, eles não são venenosos, mas provavelmente não seria bom ter um sapo pendurado em seu dedo. Eu acho que não. Este é um gavial, um dos crocodilos mais estranhos e únicos que existem. Dê uma olhada nesse focinho espalhafatoso, mas é útil quando para pescar. Ao contrário dos crocodilos que espreitam e depois investem contra a presa, eles sentem as vibrações na água. Em seguida, chicoteiam a cabeça de um lado para o outro. Então é hora do sushi. Suas mandíbulas têm mais de 100 dentes. Os gaviais preferem ficar na água a maior parte do tempo, mas às vezes eles saem para relaxar e pegar um sol. Basta lhes dar um rio claro de água doce e eles ficarão felizes. Sim, não precisa me dizer 2 vezes. Lagartos, cobras, sapos, afaste-se, por favor. As tartarugas são mais lentas, mas seguramente estão dominando este vídeo. Apertem os cintos para a tartaruga nariz de porco. É outra tartaruga de água doce, desta vez com um longo focinho com 2 narinas grandes. Por que terá esse nome, hein? Esse doce focinho permite que ela respire enquanto o resto do corpo fica embaixo d'água. Dessa forma, pode manter seu corpo escondido. Ela também está a salvo de qualquer perigo subaquático, já que sua barriga se parece com os reflexos de árvores próximas. Ela pode parecer engraçada, mas esta tartaruga mantém suas próprias táticas de camuflagem e a aparência totalmente única há 140 milhões de anos, o que remete a muito antes da extinção dos dinossauros. A cobra nariz de folha tem um corpo bastante alongado e um nariz bizarro que se parece com uma folha flexível. Ok, então esta cobra Pinóquio vem de Madagascar e vive em árvores, e você pode facilmente confundi-la com um galho. Ela descansa durante o dia e sai à noite para encontrar alguns deliciosos répteis menores, sapos e até pássaros. Imagine sim uma praia tropical de areia, o mar, cocos, palmeiras e iguanas. Sim, esses carinhas andam por toda parte, na areia, em árvores, em paredes. As iguanas vivem desde o México até o Brasil e adoram relaxar em qualquer lugar ensolarado. Não é apenas um hobby relaxante, elas precisam da luz solar para obter vitamina D, que as ajuda a absorver mais nutrientes de seus alimentos. E não se preocupe, as iguanas não são perigosas, desde que não se sintam ameaçadas. Se por acaso se sentirem em perigo, bem, felizmente, elas não são venenosas, mas têm dentes afiados que podem causar algum desconforto. E você sabe como os lagartos menores perdem a cauda quando ficam presos ou quando você pisa neles? O mesmo acontece com as iguanas. Um Bachia oxyrrhina é um lagarto sem pernas que pode ser confundido com uma cobra. Na verdade, ele perdeu suas pernas e braços, não da noite para o dia, é claro, mas ao longo de milhões de anos de evolução. As cobras perderam as pernas e os braços ainda mais cedo. Ainda assim, existem diferenças reais entre eles. Se você chegar bem perto de um lagarto sem pernas, verá que ele pisca, mas as cobras, por outro lado, não têm pálpebras e protegem os olhos com membranas transparentes. Na verdade, as cobras têm uma cauda mais curta, enquanto os lagartos têm pernas. Bem, eles são quase só cauda. Agora você está preparadíssimo para a noite do quiz da próxima segunda-feira, edição Réptil. Tenho que repetir, as tartarugas arrasam neste vídeo. E desta vez eu quero dizer literalmente, as tartarugas Mary River têm uma aparência simplesmente fantástica. Afinal, você não vê um réptil com um moicano verde todos os dias. Mas esta pequena tartaruga tem um segredo. Em 2009, as pessoas em Ishikawa, no Japão, testemunharam um tipo de chuva que ninguém nunca tinha visto antes. Choveram girinos. As hipóteses são de que um vento forte os tenha levantado e carregado para o alto. A segunda teoria possível é que grandes aves aquáticas como gaivotas simplesmente os perderam enquanto voavam até seus ninhos. Alguns cientistas acreditam que essas criaturas foram içadas do solo por uma tromba d'água e mais tarde caíram. Aliás, naquele dia, as pessoas encontraram não apenas girinos, mas também sapos e peixes em vez de poças d'água. E sim, pode haver chuva de minhocas também. Algumas pessoas afirmaram que já viram chuvas de cobras.
Caramba! Foi numa linda primavera de 1876, no condado de Bath, Kentucky. A senhora Kraut estava fazendo sabão no quintal de sua casa, quando de repente percebeu que começou a chover carne. Não era moída, eram grandes pedaços de 7,5 cm de diâmetro, caindo direto sobre ela. 2 voluntários foram corajosos o suficiente para experimentar aquela carne de aparência cartilaginosa de origem desconhecida, e disseram que o gosto era igual ao de um cordeiro ou veado. Mas eles não entendiam muito do assunto, pois na verdade era bovina. Casos como esses também foram registrados na Europa, e a única explicação lógica para chuvas de carne é que bandos de urubus simplesmente deixem cair os pedaços que guardaram do almoço. Sem bagagem, seus corpos ficam mais leves e podem voar facilmente. Uau, eu gostaria de ver uma chuva de donuts! Chuvas não são incomuns em Oakville, Washington, mas esta ainda não tem uma explicação sólida. Em vez de gotas de água, as pessoas assistiam a bolas gelatinosas translúcidas caindo do céu. Essas pequenas coisas cobriram cerca de 50 quilômetros quadrados. Quem chegou muito perto desse tipo de chuva diz que se sentiu mal no dia seguinte. Os cientistas estudaram essas bolas e perceberam que continham glóbulos brancos humanos, mas outros testes posteriores mostraram que não eram verdade. Algumas pessoas pensam que podem ter sido águas vivas evaporadas, o que resultou em chuva, ou simplesmente resíduos de um avião comercial. Quase a mesma coisa aconteceu em 2012, em Dorset, no Reino Unido. Durante uma tempestade de granizo, foram encontradas bolas de gelatina com granizo. Os pesquisadores coletaram essas bolas viscosas e as armazenaram em uma geladeira para estudar mais tarde. Mas isso se mostrou desnecessário, já que elas não derretiam a temperatura ambiente. Ninguém sabe ao certo até agora de onde elas vieram, mas a primeira ideia foi de que fossem ovos de algum animal aquático carregado por pássaros. Testes posteriores comprovaram que a substância gelatinosa era química e atuava como um bloqueador de água, usada em muitos produtos comerciais, até mesmo em cabos para protegê-los da água. As aranhas australianas são notórias e, para assustar as pessoas, aprenderam até a cair do céu. As chuvas de aranha são uma coisa muito comum na Austrália devido ao aumento de concentração delas. Elas sobem em árvores e depois giram fios de seda. Por isso o vento pode levá-las para longe. Normalmente, as pessoas não percebem, mas quando está molhado, centenas de aranhas sobem em busca de lugares mais agradáveis para elas. Dizem que quando chove ou neva, é possível ver aranhas literalmente caindo nessas teias, como se fossem balões. Se alguma vez viajar para o rio Mekong, provavelmente terá a chance de ver bolas brilhantes subindo da água e alinhando-se diretamente no ar. Os habitantes locais chamam isso de as bolas de fogo Naga. O tamanho pode variar, então esses círculos avermelhados podem ser tão pequenos quanto uma cereja, ou tão grandes quanto uma melancia. Durante a noite você pode ver dezenas e às vezes até milhares de bolas de fogo. Os cientistas não têm nenhuma explicação sólida para este fenômeno, mas provavelmente é um gás inflamável liberado pelo ambiente pantanoso. Ainda assim, uma superstição local afirma que tudo se deve a uma serpente gigante que vive no Mekong. A tromba d'água tornádica é um tornado que não ocorre em terra, mas na água. A velocidade dele pode ser muito alta. A água é coletada e parcialmente puxada. Pode elevar peixes e até tartarugas para o alto. Na verdade, a chuva de peixes também pode ser aplicada por esse fenômeno climático. Algo semelhante pode ocorrer também na neve, mas é muito raro. Existem apenas 6 fotos desse fenômeno, 4 das quais foram tiradas em Ontário. Este evento climático exige que a água esteja quente o suficiente para produzir névoa, enquanto a temperatura do ar está muito baixa, quase impossível. Lava é vermelha, o céu é azul. Eu sou incrível maníaco e você também? Ok, eu inventei isso. Mas a parte sobre a lava ser vermelha pode mudar. Isso é verdade, especialmente se você a vir fluindo do vulcão Kawah Jan, localizado na Indonésia. Tem uma cor vermelha típica durante o dia, mas à noite transforma-se em um azul luminescente. Nenhum mistério por trás disso, apenas toneladas de ácido sulfúrico. Este vulcão também possui o maior lago de cratera ácida do mundo. A água lá é tão turquesa que dá vontade de mergulhar imediatamente. Mas você provavelmente já adivinhou que nunca deveria fazer isso. O fogo naquele vulcão também é azul, e é a maior chama do mundo em ascensão, até 5 metros de altura. Em alguns lugares a água pode parecer vidro. Lagoas de sal brancas parecem janelas ou até portais para um mundo abaixo delas. É a evaporação do sal que lhes dá essa aparência. E esses lagos podem ser encontrados na França e na Índia. Mas os lagos salgados de Cardill, na área da Baía de São Francisco, parecem ainda mais inacreditáveis devido às cores vibrantes.
Os tons variam. Podem ser azul profundo, verde grama, laranja, carmesim, vermelhão e até magenta. A diferença de cor tem tudo a ver com os diferentes níveis de salinidade e os minúsculos micro-organismos que vivem nessas lagoas. Na costa do Mar Báltico, no distrito de Kaliningrado, na Rússia, há um parque nacional enigmático chamado Dancing Forest. Os pinheiros são todos tortos e retorcidos. A floresta não existia até o início dos anos 60, quando os pinheiros foram plantados para tornar a areia das dunas daquela área um pouco mais estável. Foi provavelmente a areia instável que fez aquelas árvores se retorcerem dessa forma. Outra razão pela qual essas árvores são tão tortas podem ser os ventos fortes. Algumas pessoas afirmam que tem algo a ver com poderes sobrenaturais. Elas dizem que essa floresta é um lugar onde as energias positivas e negativas se encontram. Os habitantes locais acreditam que quem subir por um dos anéis dessas árvores terá um ano a mais de vida para desfrutar. O zumbido latejante em Taos, Novo México, enlouquece os habitantes locais desde os anos 1990. O som de baixa frequência não permite que ninguém durma normalmente. Embora os cientistas tenham tentado muito encontrar a origem dele, falharam. Já culparam dispositivos mecânicos e até animais. O zumbido de West Seattle, por exemplo, estava relacionado ao peixe-sapo. Diferentes variações de zumbido também foram ouvidas no Reino Unido, Austrália e em algumas áreas dos Estados Unidos. Felizmente, apenas cerca de 2% da população mundial pode ouvi-los. Nuvens noctilucentes, ou simplesmente nuvens que brilham à noite, são tão raras porque, primeiro, só se formam no verão, e segundo, elas só podem ser vistas em latitudes entre 50 e 70 graus, tanto ao norte quanto ao sul. Para avistar essas nuvens, o sol já deve estar abaixo do horizonte do observador, mas elas precisam estar ainda sob a luz do sol. E são as nuvens mais altas da atmosfera, que estão localizadas a cerca de 80 quilômetros de altura. Não podemos vê-las durante o dia porque estão muito fracas. Os anéis de fadas, também conhecidos como anéis de elfo ou anéis de pixie, são os anéis enigmáticos de cogumelos que aparecem em pastagens e áreas florestais. Os cientistas não conseguem explicar por que esses fungos podem formar círculos quase perfeitos. Mas os supersticiosos afirmam que a dança das fadas queimaria o solo, causando o rápido crescimento dos cogumelos. A verdade é parcialmente verdade. Os cogumelos crescem em lugares onde a grama secou. O rio Amazonas, um dos mais longos do nosso planeta, se estende por 6.500 quilômetros, que é mais do que uma viagem de carro de Viena, na Áustria, a Nova Delhi, na Índia. Mas há um rio na América do Sul que bate o rio Amazonas 2 vezes. Primeiro, é mais amplo. Depois, ninguém nunca o viu. Trata-se de um gêmeo subaquático do Amazonas, chamado de Rio Ramsar, e corre 4 quilômetros abaixo dele. Os cientistas... Ninguém esperava uma tempestade tão forte. É muito perigoso velejar de volta à Terra devido às ondas altas e ventos. Mas de repente, você percebe uma pequena ilha verde nas proximidades. Você e seu amigo estão a cerca de 40 quilômetros da costa do Brasil, pescando, e não notaram as nuvens negras que escureciam o céu azul. Vocês estão se aproximando da ilha desconhecida e vem um barco da guarda costeira logo atrás. As pessoas estão gritando algo, mas não dá para entender as palavras devido aos trovões. Eles dizem que devemos ficar longe daquela ilha, diz seu amigo. Apesar do aviso, você ainda navega para lá, pois não vê outra opção. Ao redor da ilha, nota pedras afiadas saindo da água como facas no escuro. Agora você percebe o que a guarda costeira estava alertando, mas é tarde demais. Seu barco bate em uma rocha. O fundo é perfurado e a embarcação começa a afundar. A chuva e o vento estão cada vez mais fortes. Vocês dois caem no mar e vem a escuridão. Você acorda de manhã com o sol escaldante e a boca seca. Seu amigo e o barco naufragado estão por perto. Parece que você terá que esperar pelos socorristas. Agora, à luz do dia, é possível ver o quão perigosa é a costa da ilha. Está cercada por rochas e você tem sorte de ter sobrevivido. Sair daqui vai ser difícil. Você e seu companheiro decidem procurar cocos e bananas. Seu amigo vai até os destroços e pega um saco de remédios. Então, vocês dois saem da praia de areia e entram na selva densa. Alguns passos depois, ouve-se um assobio estranho. Você vê seu amigo. Seus olhos estão horrorizados. Arrepios percorrem sua coluna. Você sente algo vivo rastejando sob seus pés. São muitos. Você olha para baixo e percebe cobras rastejantes. Existem dezenas delas. Elas envolvem suas pernas, entram em árvores, estão por toda parte. Não se mexa, seu amigo diz. Acho que sei onde estamos.
Você quer perguntar a ele, mas o medo tira sua voz. Ele lê no seu rosto e responde à pergunta. Estamos em um dos lugares mais perigosos da Terra, a Ilha da Queimada Grande, ou Ilha das Cobras. Estas não são apenas algumas cobras comuns. Se trata da jararaca ilhoa, um dos répteis mais venenosos do mundo. Você não a encontrará em nenhum outro lugar do planeta, exceto nesta Terra. Elas evoluíram aqui naturalmente, sem a intervenção de outras espécies de cobras. Seu veneno se tornou 5 vezes mais forte que o de víboras comuns. Elas são praticamente os únicos donos desta ilha. Em nenhum outro lugar do mundo você encontrará tamanha concentração de répteis rastejantes em um pedaço de terra tão pequeno. E agora, elas estão felizes por terem encontrado 2 grandes almoços. Há poucas chances de sobrevivência, mas você vai tentar. A primeira coisa que precisa fazer é sair do seu estado de pânico e encontrar uma vara grossa. Esta é a sua melhor ferramenta agora. Se você encontrar uma cobra venenosa, o melhor que pode fazer é recuar lentamente. Mas desta vez, elas são muitas. Elas são agressivas e famintas. Junto com seu amigo, você luta contra cobras com um bastão. Mas cada vez chegam mais delas. Uma cai de uma árvore em seu ombro e morde seu pescoço. O veneno instantaneamente entra em sua corrente sanguínea e afeta seus músculos. Parece que seu corpo está derretendo. Fica difícil se mover e seu pescoço incha. Seu amigo o carrega para dentro da selva. Aqui, entre as árvores, você nota um antigo farol. Sim, este edifício realmente se destaca aqui. Uma vez por ano, a guarda costeira o visita. Seu amigo arromba a porta e o coloca no chão. Você tem medo de não conseguir sobreviver à picada. Felizmente, seu amigo é médico. Ele injeta o remédio necessário e salva sua vida. Você tem alguns minutos para descansar antes que surja mais perigo. Seu amigo lhe diz que cobras sui generis apareceram aqui há milhares de anos. Essa ilha era parte do continente brasileiro há muito tempo, mas inundações maciças a separaram do continente. Essa parte de terra foi separada de todo o mundo, o que ajudou na formação de um ecossistema único. As víboras que viviam aqui evoluíram para jararacas ilhoa. Elas rapidamente se tornaram os principais habitantes da ilha e destruíram todos os outros animais. Mas como conseguiram sobreviver sem comida, isoladas do mundo inteiro? Elas fizeram isso graças à natureza e à evolução. Essa ilha é um ponto de passagem para muitas aves. Elas param aqui para descansar durante seus longos voos. Esses pássaros se tornam o banquete das cobras. Anteriormente, uma picada de cobra quase não prejudicava os pássaros. Eles ficavam assustados e voavam para longe, deixando a cobra sem comida. Mas ao longo dos anos de evolução, as donas da ilha desenvolveram um veneno tão potente que uma picada é suficiente para um pássaro nunca mais alçar voo. Há também uma lenda de que um pirata escondeu tesouros aqui muito tempo atrás. E para que ninguém jamais o encontrasse, ele trouxe cobras para guardar seu ouro. Claro, não há baús com moedas aqui, mas a ilha é atraente para os piratas modernos até hoje. As jararacas ilhoas são uma mercadoria cara, então pessoas más costumam visitar esse lugar para caçar os répteis. É por isso que a guarda costeira está sempre de plantão na ilha. As pessoas estão proibidas de visitar este lugar, e mesmo que alguém consiga passar pelos guardas, terá que enfrentar as rochas. Apenas biólogos e cientistas têm permissão para estudar a fauna local. Uma condição necessária para uma visita é a presença de um médico na equipe, para que seja possível salvar quem for picado por alguma cobra. Então, temos piratas e hordas de cobras venenosas, mas há outra coisa que deixa essa ilha ainda pior. Neste momento, você ouve um farfalhar por todo o prédio. Milhares de patinhas estão batendo nas paredes e no chão. Você olha ao redor e vê um monte de baratas gigantes. Algumas delas têm o tamanho da metade da palma da sua mão. Elas rastejam sob suas roupas. Você e seu amigo gritam de medo e saem correndo do farol. Rapidamente você chega à margem e cai na água. Parece que não há uma única barata sob sua camisa. Mas isso não é tudo. Você ouve um zumbido estranho. Olha ao redor e vê uma nuvem escura de besouros voadores se formando no céu. São gafanhotos. Milhares de insetos voadores estão vindo em sua direção. Para evitar uma colisão, você mergulha na água e espera a nuvem passar. Você sobe à superfície e vai para a costa. Felizmente, quase não há cobras aqui. Você e seu amigo têm medo de se aproximar da selva e esperam várias horas até que os socorristas cheguem.
Você pinta nervosamente um padrão na areia e faz uma promessa de que nunca mais voltará a este lugar. Finalmente, você vê o barco salva-vidas. Tenta dizer a eles que chegou aqui por acidente. Eles acreditam em você e o tiram da ilha. Enquanto navega, você pensa no que aconteceria se muitas cobras venenosas aparecessem em uma vila ou pequena cidade. É difícil imaginar que tipos de problemas as pessoas enfrentariam, mas na verdade, não há necessidade de imaginar nada. Há um lugar no planeta onde os moradores vivem ao lado de cobras venenosas. Mas isso não cria nenhum caos. Os humanos podem viver em paz e harmonia com os répteis naquela aldeia. Bem-vindo à vila de Shetpal, na Índia. Esse lugar tem uma população de cerca de 2.600 habitantes e está localizado na selva. É quente aqui. Os moradores são amigáveis e receptivos. Se você entrar em uma das casas, verá algo inacreditável. A cobra real, cujo veneno é um dos mais perigosos do mundo, rasteja calmamente pelos móveis e come ovos e carne dados pelas pessoas. Há até um cantinho especial para o réptil relaxar do sol escaldante, beber água e fazer um lanche. As pessoas tratam as cobras como se fossem animais de estimação. Na aldeia, cobras estão por toda parte. Elas entram em casas e escolas, rastejam pelas ruas e fazem companhia durante o jantar. Os moradores... E agora uma notícia de última hora. Todas as cobras desapareceram de repente. Se você visse isso no noticiário, o que acha que aconteceria? Bem, Voldemort certamente não ficaria feliz em ouvir algo assim, nem os outros membros de Slytherin. Hogwarts teria 3 casas em vez de 4. O Parseltongue, que é a língua das serpentes, se tornaria inútil. Ok, Potterheads, vamos voltar ao nosso mundo Muggle. Como isso nos afetaria? Primeiro, vamos dar uma olhada no lado positivo. As pessoas com ofidiofobia, que é o medo de cobras, ficariam muito aliviadas. Todos concordamos que as cobras não são exatamente um animal favorito. Algumas cobras são venenosas, e isso não ajuda a salvar sua reputação. Muitas vezes não se leva em conta que esses animais geralmente preferem recuar quando você os encontra. Eles podem ficar na defensiva se forem ameaçados, mas quando deixados em paz, não querem se meter com você. Mas tente dizer isso a pessoas com fobia. Agora elas podem desfrutar de atividades ao ar livre, como escalar montanhas, como todo mundo. E no entanto, elas teriam outras preocupações na ausência dessas serpentes. O ecossistema funciona como um relógio. Cada espécie tem um papel importante. Se uma delas falhar, as outras serão afetadas. As serpentes não são exceção a essa ordem. Elas se alimentam principalmente de camundongos ou ratos e ajudam a controlar as populações de roedores e outros pequenos mamíferos. Isso também é importante em termos de prevenção da disseminação de doenças. Pense na disseminação da peste nos tempos medievais. A eliminação de todos os répteis poderia causar um problema semelhante. Você sabia que a peste bubônica nunca desapareceu completamente? Ela também foi detectada nos tempos modernos, por exemplo, em Madagascar em 2008. Portanto, é bom ter algumas cobras por perto para nos proteger de surtos de doenças. Veja bem, as cobras são excelentes caçadoras. Elas emboscam suas presas usando seus sentidos altamente desenvolvidos para encontrar e rastrear seu jantar em potencial. Elas são super móveis, podem se espremer por fendas, escalar paredes de rochas e nadar. Podem até voar. Bem, mais ou menos. As cobras voadoras não conseguem de fato ganhar altitude, mas podem planar. Elas usam a velocidade da queda livre e as contorções de seus corpos para seguir os fluxos de ar e se elevar. Sim, elas podem capturar suas presas de várias maneiras. Se imaginarmos um mundo sem elas, isso nos levará a outra fobia. Permita-me apresentá-lo a musofobia. É o medo de camundongos e ratos. As pessoas com essa fobia terão dificuldades com todos esses ratos vagando por aí, pois não há cobras para comê-los. Sem mencionar que um único par de ratos pode ter 1 milhão de descendentes em um ano. Diga olá para os danos às plantações. Uma superpopulação de roedores pode levar à escassez de alimentos e à competição por recursos. Será que estou sentindo as vibrações de jogos vorazes? Ah, e os ratos não seriam nosso único problema. Você pode acrescentar insetos à lista também. Mais uma vez, sem as cobras, eles farão uma festa nas ruas. Os répteis também desempenham um papel importante no ambiente natural e nas cadeias alimentares como presas. Os mangustos, as águias e os falcões realmente sentiriam falta das cobras. Eventualmente, populações de grandes mamíferos diminuiriam, o que poderia levar à extinção de algumas espécies.
Além disso, há a medicina. Os cientistas e pesquisadores sentiriam falta dessas criaturas. O veneno de cobra é a chave para o desenvolvimento de certos medicamentos. Por exemplo, alguns medicamentos para diabetes e doenças cardíacas foram derivados do veneno de cobra. Os pacientes que precisam deles também serão afetados. Quando mencionamos cobras e medicamentos, há outra coisa que nos vem à mente: Botox. É realmente veneno de cobra? Não, o veneno de cobra usado nos cuidados com a pele não é obtido do próprio animal. Acontece que esse ingrediente é chamado de snake. Trata-se de um ingrediente criado pelo homem para imitar os efeitos do veneno da cobra víbora do templo. Agora vamos imaginar como seria a vida sem as cobras. Vamos começar com o primeiro dia. As pessoas não notam imediatamente a ausência dessas criaturas. Portanto, especialmente nas cidades, as pessoas não teriam a menor ideia de que todas as cobras desapareceram. Os funcionários dos zoológicos podem começar a entrar em pânico. Você veria algumas notícias sobre cobras desaparecidas em zoológicos. Em seguida, as pessoas nas administrações dos zoológicos analisariam as imagens do sistema de segurança. Elas ficariam chocadas ao ver que as cobras desapareceram. Após a divulgação dessa notícia, as autoridades provavelmente abririam departamentos especiais para verificar se ainda há cobras em seu país. Então, isso se tornaria uma questão mundial. Algum tipo de aliança global seria estabelecida para investigar o que aconteceu com esses répteis e o que poderia ser feito a respeito. Quando as autoridades e as pessoas compreenderem a gravidade da situação, os ecossistemas já estarão começando a mudar. As pessoas que vivem em ambientes urbanos podem não ser diretamente afetadas nos primeiros meses. Depois, elas veriam mais ratos em suas casas e nas ruas. Cerca de 500 mil ratos vivem na rede de túneis do metrô de Londres, por exemplo. O número pode variar, mas muitos roedores vivem em grandes cidades. Esses animais se tornariam mais visíveis. Você abriria um armário de cozinha e, veria um rato olhando para você por trás de um pote de manteiga de amendoim. Novas oportunidades de carreira surgiriam, pois a demanda para viver em um ambiente livre de ratos dispararia. As autoridades poderiam introduzir novos impostos para arrecadar dinheiro para lidar com essa nova situação. Afinal de contas, precisariam oferecer às pessoas lugares seguros para viver. É claro que não seriam apenas os locais urbanos os afetados pela ausência de cobras. O campo teria ainda mais problemas. Sem as serpentes, o número de pragas aumentaria. Esses animais começariam a destruir plantações e habitats de outros animais, e os fazendeiros estariam em sérios apuros. As autoridades precisariam apoiar as pessoas que vivem lá e encontrar maneiras de proteger o meio ambiente, que seria sua principal prioridade. Os pesquisadores e cientistas teriam de assumir uma enorme responsabilidade. Talvez eles criassem cobras artificiais que pudessem ser nutritivas como as cobras reais. Assim, animais como as águias as caçariam e continuariam a viver. A aparência das cobras artificiais é um mistério. Não consigo imaginá-las. Vou deixar isso para você. Se avançássemos 5 anos desde o primeiro dia do mundo sem cobras, estaríamos diante de um mundo totalmente diferente. Talvez tivéssemos um dia especial para isso, o 5º aniversário do Mundo Sem Cobras. As mudanças seriam óbvias, mas a essa altura, as pessoas provavelmente já teriam se acostumado a viver nesse mundo diferente. Alguns restaurantes já teriam feito alterações em seus cardápios. Adeus à sopa de cobra. Em seguida, haveria novos museus dedicados às cobras. Você poderia ler sobre a história da evolução delas e ver seus fósseis. Talvez você parasse na loja de souvenirs do museu para comprar uma caneta em forma de cobra para seu amigo. Por fim, ainda estaríamos procurando alternativas para o veneno de cobra no campo da medicina. É de fato um alívio para as pessoas que apresentam reações alérgicas a picadas de cobra, mas esses animais são cruciais para alguns estudos e medicamentos. Portanto, os pesquisadores ainda estariam ocupados tentando encontrar alternativas que pudessem substituir o veneno de cobra. Se avançássemos 200 anos no tempo, veríamos um mundo onde as pessoas aceitaram totalmente que as cobras desapareceram para sempre. As pessoas mais jovens só saberiam que existia um animal chamado cobra que já viveu neste planeta. Elas conheceriam esse animal por meio de livros de história e vídeos. Os livros de colorir teriam um gato ou um cachorro, mas não uma cobra. Criaturas míticas como Medusa e Chamarã se tornariam ainda mais místicas e interessantes. E não compararíamos mais uma pessoa sorrateira a uma cobra. Haveria uma nova definição para elas. Sobrevivemos à Idade do Gelo, aos meteoritos e a muitos outros desafios. Portanto, provavelmente encontraremos uma solução. Mas torço para que esse cenário nunca se torne real.
Você tem outra versão de como os eventos poderiam se desenrolar em um mundo sem cobra? Aviso, monstro à frente. Não é a melhor coisa de se ver escrita em uma placa velha de madeira na entrada de uma floresta tropical que você acabou de cruzar. Você é um caçador de tesouro profissional e explorador da vida selvagem. No momento, está sendo perseguido por alguns caçadores de aparência barra pesada. Mas esses caras são amadores. Você sai correndo, se esconde e corre de novo. Funciona sempre. Por que aqueles caras gritavam tanto? De volta aos negócios. Há vários anos, você está em busca do baú de um pirata. Dentro dele, há um medalhão real de 300 anos. E de acordo com esse mapa antigo, o baú está em algum lugar aqui, nessa selva. O canto dos pássaros, insetos famintos, macacos gritando. Espero que nada esteja com muita fome. Você caminha até o rio e congela. De repente, silêncio total. Nenhum único som em lugar nenhum, exceto o rio. Nesse momento, o silêncio é quebrado. Definitivamente, algo está se aproximando de você por trás. Você se vira e vê o corpo de uma cobra longa e grossa. Você levanta a cabeça lentamente. 2 presas enormes estão penduradas bem acima dos seus olhos e uma longa língua bifurcada está lambendo suavemente seu nariz. Na outra ponta da língua está uma boca profunda e escura que parece um buraco negro. Você se encaixaria lá sem problemas. Você dá um passo para trás e tropeça em uma pedra. Você cai. É a última coisa de que se lembra. Então, trevas. Parece que você ficará nocauteado por um tempo. Hora de descobrir que monstro acabou de conhecer. Conheça a Titanoboa, a maior cobra que já existiu na Terra e o maior vertebrado terrestre depois dos dinossauros. Tem 13 metros de comprimento. Isso é como 7 adultos ou mais da metade de um vagão de metrô. E pode pesar até 1,5 toneladas. Todas as pitons e sucuris modernas são descendentes deste antigo réptil que viveu há 60 milhões de anos. Exceto por este, aparentemente. Essa cobra não é venenosa, mas usa suas longas presas para pegar comida. E sua mandíbula é feita para dar conta do recado. Imagine um carro vazio sendo esmagado pela ponte do Brooklyn. Essa é a sensação de ser um lanche da tarde da Titanoboa. De volta pra você. A Titanoboa ia dar uma olhadinha, mas você caiu e desmaiou. A enorme cobra não esperava que seu almoço fosse tão fácil. Ela fareja seu corpo, olha de cima a baixo. Você não é uma ameaça, então não precisa apertá-lo antes. A cobra abre sua boca larga e começa a engolir. As cobras têm uma mandíbula especial, dividida em várias partes. Elas são conectadas por ligamentos e músculos. Assim, as cobras podem abrir bem a boca, chegando à extensão de uma motocicleta. Mas hoje, a Titanoboa não precisa se esforçar tanto. As Titanoboas usam suas enormes presas para empurrar comida garganta abaixo. Enquanto engole, a Titanoboa gosta de usar saliva para untar seu almoço e torná-lo mais escorregadio e muito mais fácil de engolir. Aos poucos, você desaparece de vista. Suas roupas estão encharcadas neste momento. Poucos minutos depois, você desapareceu de vista. A cobra parece muito gorda. E é aí que você acorda. Então, como podemos saber o que aconteceria? Um cara com um traje de proteção de corpo inteiro realmente tentou entrar em uma sucuri de propósito. Trevas. Você abre os olhos e respira fundo. Um líquido desagradável entra um pouco na sua boca e você tosse. É difícil coçar o nariz que coça. Você está espremido por todos os lados. A Titanoboa tem uma garganta super musculosa. No início, você entra em pânico. O que aconteceu? Onde você está? Você grita, mas nenhum som. Não cheira exatamente bem lá. E é aí que você percebe onde está. Não é mais possível ver a luz do dia. Oh. Então, você sente uma estranha sacudidela, de um lado para o outro. A Titanoboa está em movimento. Uma piton pode digerir seu almoço em questão de semanas. Tudo depende do tamanho da comida. Essa Titanoboa acabou de comer um lanche relativamente pequeno, então não deve levar mais do que algumas horas. Mas há boas notícias. Já que você não é tão grande, tem pelo menos um pouco de espaço para se contorcer. Você enfia a mão no bolso da calça. Suas roupas e suas mãos estão encharcadas, nojentas. Claro, tudo mais que você trouxe consigo também está encharcado. Seu mapa, fósforos, barra de granola. Além disso, não há muito ar dentro de uma cobra enorme. Você precisa conservar o oxigênio. Finalmente, você puxa sua lanterna à prova d'água. Ela ainda funciona. Parece um minúsculo quarto vermelho, sem portas, sem janelas. Então você se dá conta. Seu telefone! Você pode simplesmente pegá-lo. A tela está rachada, mas ainda funciona.
mas você tem apenas 4% de bateria e não tem sinal. Você pensa no sinalizador luminoso preso ao seu tornozelo, aquele que você usa para iluminar uma caverna escura e outras coisas, mas não consegue alcançá-lo. Você usa toda a sua força para dobrar os joelhos, mas simplesmente não consegue. De repente, percebe que parou de se mover. As cobras gostam de rastejar para um local seguro de descanso após ingerir uma grande refeição. É quando ela começa a liberar mais enzimas para ajudá-la a digerir o seu prêmio. Você tem uma chance para alcançar o sinalizador e precisa relaxar todo o seu corpo. Você para de se mover e começa a respirar lentamente. Então, sente que as paredes ao seu redor começam a relaxar também. Você tem 1 segundo para se abaixar e alcançar o sinalizador. Você vai em frente. Sua mão desliza pela perna, passando pelo joelho. Quase lá. Você alcança o tornozelo, mas não há nada lá. Deve ter se soltado enquanto corria pela floresta tropical. Algumas horas se passam. Você está bem dentro do estômago da Titanoboa. As cobras têm enzimas poderosas que podem digerir todas as partes de um animal. Por isso não teria problemas em lidar com roupas e sapatos. Você tateia com as mãos. Talvez encontre algo para ajudá-lo. Um osso de uma refeição anterior, qualquer coisa. Seus dedos roçam em algo. Um objeto duro e redondo. Você conseguiu acender a lanterna. Não pode ser! É um medalhão real que você está procurando. Essa Titanoboa deve ser muito mais velha do que você pensava e deve ter comido um saboroso lanche pirata há cerca de 300 anos. Como essa cobra sobreviveu por tanto tempo? Boa alimentação e bastante exercício? Não tem como fugir. Você decide escrever uma mensagem final em seu telefone. Talvez alguém o encontre depois que tudo isso acabar. Você escreve que ama sua família e viveu uma vida feliz e cheia de aventuras. Você começa a chorar, não de tristeza, bem, um pouco, mas principalmente porque as enzimas estão ardendo em seus olhos. A mensagem está pronta. Você coloca o telefone de volta no bolso e segura o medalhão com força. Você o achou e está maravilhado. Você fecha os olhos e começa a se sentir meio sonolento. Então seu telefone vibra. Alguém te enviou uma mensagem. Isso significa que finalmente tem algum sinal. Você pede ajuda e diz que foi engolido por uma cobra enorme. Você está salvo. Mas a pessoa do outro lado não acredita e desliga. Apenas mais um trote. Você liga de volta, mas sua bateria acabou. Um momento depois, a cobra começa a se mover novamente. Você ouve ruídos estranhos vindos de fora. O que está acontecendo? Você pode sentir os músculos da cobra tensos, como se ela estivesse se preparando para correr. Alguns segundos se passam, então a cobra relaxa de repente. Você ouve vozes humanas e tenta gritar, mas está dentro de uma cobra, então... Uma mão humana agarra sua cabeça. Outra mão agarra você pelo ombro e começa a puxar. Alguém veio ao seu resgate. Você passa pela garganta e depois de alguns minutos, a escuridão desaparece e a luz do sol atinge seus olhos. Você está salvo. Por que você fugiu de nós? Estávamos tentando avisá-lo. Uau, aquele cara parece bem familiar. É o cara que estava te perseguindo antes. Acontece que ele não era um caçador, ele era um guia local. Aparentemente, os moradores estão sempre tirando turistas perdidos do estômago da Titanoboa. Eles geralmente dão à cobra algo para deixá-la sonolenta, e então puxam, puxam e puxam. Você abraça os seus salvadores e os agradece pela ajuda. Você com certeza jamais voltará a essa floresta tropical. Aviso, monstro à frente! Um sorriso se espalha pelo seu rosto, e você enfia a mão no bolso para sentir aquele